Eu vou começar com uma pergunta. Como é que você, lá no seu íntimo, não precisa me responder, mas como você descreveria Deus nesse momento, no seu íntimo? Quem é Deus para você? Alguns podem falar assim que Deus é grande, o Senhor é grande. Quem recebeu uma cura, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. Foi Ele quem fez todas as coisas, e se a gente ficasse aqui, cada um falasse algo, eu tenho certeza que ficaríamos aqui por muito tempo, porque Deus é bom. O pastor, no domingo, ele começou o sermão dele dizendo que Deus é bom, e ele pediu para que todos falassem a mesma coisa. Então vamos falar de novo? Deus é bom, Deus é misericordioso. Quem é o nosso Deus? Gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra do Senhor. Em Salmo 104, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Os irmãos que já me conhecem, e toda vez que eu ministro, eu sempre procuro trazer algo sobre a criação do Senhor. Mesmo que eu fale sobre outro assunto, eu gosto de trazer a criação do Senhor. E hoje eu escolhi um texto que fala sobre a criação do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, Salmo 104. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, coberto de luz como de um manto, Tu estendes o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da Tua morada, tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Na tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes e desceram os vales, até ao lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Amém? Feche seus olhos. Paizinho, muito obrigado por essa palavra, Deus. Obrigada, Deus, porque nós vemos aqui a Tua revelação para nós, ó Deus, a revelação da natureza, da Tua criação, Pai. Fala conosco, Senhor, tirando toda ansiedade, toda inquietação e toda preocupação, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo, somente pelo Teu Espírito Santo, possa agir nesse momento, abrindo os nossos corações, o nosso entendimento, é o que nós pedimos, ó Pai. Amém. Nós ficamos sempre felizes porque o Senhor, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, Ele se revela a nós. Amém? E Salmo 104, ele fala sobre a revelação do Senhor, a criação do Senhor. Nós estamos vivendo num tempo de muitos conflitos armados, né? Pessoas sendo mortas, famílias sendo dissipadas, o ódio está aí na sociedade, a perseguição, a falta de amor e uma insegurança muito grande. Quem vive em grandes cidades, o medo do assalto, né? A economia, o medo do desemprego, aqueles que trabalham, será que eu vou conseguir sustentar a minha família? Será que aquilo que eu recebo, eu vou conseguir fazer com que a minha família tenha as coisas que precisam? Até a vida no campo, meu pai está aqui, traz as suas incertezas, traz os seus anseios, traz as suas preocupações. E é tanta coisa que a gente faz no nosso dia a dia, é tanta insegurança, é tanta preocupação, que acaba não sobrando muito tempo para que a gente contemple a obra do Senhor. Eu tenho certeza que quando o dia acaba, falta tempo para colocar uma cadeira lá fora e olhar o céu e ver como Ele é maravilhoso. E essa ansiedade que nós passamos, esse medo que nós vivemos, nós perdemos o senso da realidade. Ela impede a gente de viver uma vida feliz, uma vida repleta em Jesus. O medo e a insegurança. E como o medo e a insegurança acabam com o nosso dia, né? Como que a ansiedade, a gente acordar com uma preocupação, parece que o dia acabou ali, não é verdade? A gente sonha algo, pensa algo, acontece algo no meio do dia e a gente fala, meu Deus, acabou. O que eu vou fazer? Acabou.
ele tira o nosso senso da realidade, ele tira a gente do lugar, a gente se balança. E aí eu posso te dizer assim, tenha calma, porque isso não te torna menos cristão, isso não te torna menor, isso não te torna mais falho. De repente um pouco de fé, mas isso te torna humano. E nós humanos somos assim, né? Falhos, inseguros, pequenos, porque muitas vezes olhamos a profundidade do nosso problema, mas não olhamos aquele que pode solucionar, o Criador de tudo e de todas as coisas. Olhamos tão profundamente as nossas vidas, muitas vezes tão atribulada, com tantas coisas para fazer, e esquecemos de olhar para o Criador. A Ana disse assim a Ana ou a presbítera, perdão, que nós viemos aqui buscar uma bênção e esquecemos do Deus que abençoa, esquecemos quem é esse Deus que abençoa. Você pode até ser visitado por esse medo, por essa ansiedade, por essa inquietude, né, do coração. Todos nós passamos por isso. Quem falar que nunca passou, eu acho que é mentira. Todos nós passamos. Agora, como é que a gente lidar com esse problema? O que nós fazemos com essa inquietude, com essa ansiedade, com esse senso de fora da realidade? O que nós fazemos com isso é o que faz a diferença, porque é isso quem vai determinar uma vida plena e feliz em Jesus. Amém? Você pode então ser visitado, e eu quero te falar o que o salmista fez para que ele não fosse abatido pelos problemas. Se os irmãos lerem lá Salmo 103, os irmãos vão perceber que Salmo 104 é uma continuidade, então a gente poderia até fazer uma leitura em conjunto. Salmo 103, ele fala sobre a bondade de Deus. Salmo 104, ele completa dizendo: o Deus que você serve é grandioso. Versos 2 diz assim: coberto de luz como de um manto, tu estende o céu como uma cortina. O Senhor fez todas as coisas. O que a gente vê foi Deus quem fez. Muitas pessoas falam assim: o que Deus é para você? Deus é tudo para mim. Não, Deus não é tudo, Ele é mais do que tudo, porque o tudo foi Ele quem fez, né? Muitas vezes a gente atribui à criação muitas glórias e muita honra. Nós precisamos atribuir o louvor e a glória para aquele quem fez todas as coisas, o Criador. Amém? Salmo 104, ele faz um paralelo com Gênesis 1, porque Gênesis 1 fala o quê? Sobre a criação de Deus. O salmista, ele contempla essa criação. Então, quando a gente faz a leitura do Salmo 104, a gente percebe que é uma pessoa cristã, realmente, de fato. Ela não acredita em Big Bang, ela não acredita que foi obra do acaso. Ele contempla o Criador, ele conhece sobre a criação, sobre a história da criação. Ele conhece Gênesis 1. Então, nós podemos falar que o Salmo 104 é um paralelo de Gênesis 1. Charles Spurgeon, os irmãos conhecem, o pastor sempre fala, ele diz que Salmo 104 é a versão do poeta de Gênesis. Então eu fico pensando, o salmista fazendo poesia sobre Gênesis 1. Eu louvo ao Deus da criação. Eu amo esse Deus, o Todo-Poderoso, e Ele pode então contemplar todas as coisas e cantar louvores todos os dias, porque Ele confia no Deus que fez. E se Deus fez todas as coisas, e Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é soberano sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então não há nada que fique encoberto, não há nada que fique escondido, não há nada que fique sem solução, porque se foi Ele quem fez, é Ele quem faz, é Ele quem tem o domínio, então a gente pode ter certeza que o Deus que a gente confia, Ele é forte e poderoso para solucionar todos os nossos problemas. E é aí que eu posso dizer amém? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Hoje em dia, muitas vezes a gente fala assim, né? O tempo está feio lá fora, choveu, que tempo feio. Quem somos nós para falar que algo que Deus fez está feio? Né? Misericórdia, eu acho que misericórdia. Deus fez a água, Deus fez a natureza e tudo que Ele fez, Ele terminou dizendo assim, é bom, a chuva é boa, tudo que Ele fez
é bom. Ele nos fez e Ele diz, é bom. Eu criei a humanidade, é bom para me amar, para me adorar, para me louvar e bendizer. Salmo 104 diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. É um convite para a sua alma louvar ao Deus da criação. Salmo 103 diz a mesma coisa, bendize, ó minha alma, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome pela bondade do Senhor. Mas Salmo 104 diz, bendiga a minha alma ao Senhor, porque tudo o que Ele criou é bom, tudo o que Ele fez é bom, e eu faço parte da criação do Senhor. Você faz parte da criação do Senhor, Ele te ama. Amém? Nós podemos então acreditar num Deus que é especialista em criar o sobrenatural. Salmo 104 não foi feito por um cientista, por um sentimentalista, foi feito por uma pessoa que entendia da criação, um verdadeiro cristão, assim como nós. E muitas vezes nós, verdadeiros cristãos, esquecemos de adorar o Senhor. E nós podemos acreditar nesse Deus maravilhoso, com fé. E como é que a gente exerce a nossa fé, irmãos? Como é que eu posso exercer a minha fé no dia a dia tão atribulado, com tantas coisas para fazer? Primeiro, Movimento Nacional de Oração. Oração. Segundo, meditação da palavra do Senhor. E terceiro, olhar a natureza, contemplar a natureza e ver tudo aquilo que Deus fez. Aí eu exerço a minha fé, porque não tem como eu olhar para o céu e dizer diferente de que foi um Deus Criador quem fez. É impossível eu olhar os passarinhos e não acreditar que foi Deus quem fez. Deus fez todas as coisas. Deus é maravilhoso. Deus deu origem a tudo e a todas as coisas. Lá em Mateus 6 diz assim, eu vou ler. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se vão ter o suficiente para comer, para beber, para vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não mais que roupa. Não andem ansiosos, não se preocupem como. Observem os pássaros, a criação. Os pássaros não plantam, não comem, nem guardam alimentos, porque o Pai Celestial os alimenta. Vocês não são mais importantes que os pássaros? Observem os pássaros, observe a natureza, vocês são mais importantes. E Deus, Ele supre os passarinhos, Deus supre a natureza. O que Ele não faria por você? O que Ele não faria para me abençoar, para te abençoar e para transformar e trazer novidade de vida, porque Ele te ama. Aliás, Ele nos ama tanto que Ele deu o seu próprio Filho para morrer por amor a toda a humanidade, as nossas vidas, porque Ele nos criou com um propósito de louvar o seu nome. É um amor incompreensível. A gente nunca vai entender a proporção, a grandeza desse amor. A gente tem que fazer apenas o que nos cabe, receber. Olha que delícia! A gente não precisa fazer muito mais, receber e adorar a Deus, porque Ele merece todo louvor e toda honra e toda glória por tudo o que Ele fez. Amém? Provavelmente aqui foi Davi quem escreveu, porque o Salmo 103 foi direcionado a ele. Então, se a gente olhar aqui a forma com que ele diz, né, como se completa Salmo 103, então nós podemos dizer que foi o salmista Davi. E ele fala como Deus é maravilhoso, como Ele quer que a sua alma se alegre em Deus. O salmista, ele está nos despertando para louvar ao Senhor. E por que isso, irmãos? Eu tenho certeza que acontece com os irmãos também. Nesse dia a dia nosso, a gente acorda e muitas vezes a gente nem olha no espelho e nem diz, Senhor, obrigado. A gente vive. E aí lá no final da noite, a gente acaba fazendo uma oração, agradecendo, pedindo perdão, e aí a gente dorme. Muitas vezes esquecemos de louvar o Senhor em todo o tempo. É como se Davi estivesse aqui cobrando ele mesmo, a alma dele, para adorar a Deus. Se a gente comparar o início de Salmo 103 com Salmo 104, assim como eu já disse, fala a mesma coisa. Bendize, ó
minha alma, bendize, porque tudo que Ele fez é bom. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor o tempo todo. E aí eu tenho certeza que a sua ansiedade vai embora. Não tem como ficar triste num dia que você louva o Senhor Todo-Poderoso, porque não tem como a gente ficar nervoso sabendo que Deus, Ele vai interceder por nós. Ele vai fazer tudo o que Ele pode fazer, muito mais do que a gente imagina, porque Ele nos ama. Salmo 103, então, fala sobre a revelação especial. 104 fala sobre a criação, que é a revelação natural do Senhor, natural de Deus. Mas ambos os salmos nos trazem uma reflexão, o despertamento para louvor. Verso 2 diz assim, acompanha comigo na sua Bíblia. Diz que o seu manto é envolto de luz, bem como é estendido aos céus, se referindo ao primeiro capítulo de Gênesis, quando ele diz assim, haja luz. E quando Deus ordenou, haja luz, o que houve? Houve luz. Haja luz. Ele determinou e aconteceu. Não é maravilhoso? Deus é maravilhoso. Para que a gente tenha um pingo de noção do que a gente está falando sobre a grandeza do Senhor. O céu, ele tem um diâmetro muito maior que a Terra, ou seja, o céu é muito maior que a Terra. Ele tem 93 bilhões de anos-luz de dimensão observável. Isso é além da sua imaginação. Por mais expert, por mais experiente e estudioso, isso está além da sua imaginação. A velocidade da expansão do universo é superior a essa velocidade que eu falei, a velocidade da luz. Sendo que só é possível ao ser humano observar essa expansão aonde a luz tiver chegado. E é exatamente por isso que os astrônomos se dedicam ao estudo e observam sempre novas imagens que são reveladas conforme a luz emitida pelos ventos que chegam até nós. Vivian, o que você quis dizer? O universo é muito grande, mas o homem não conseguiu visualizar tudo, porque o homem só consegue visualizar aquilo em que a luz chega através do vento. Então, todos os anos onde o vento leva a luz, o homem pode observar a expansão do universo. Tamanha é a grandeza do seu Deus. Nós não conseguimos e nem podemos entender essa grandeza, porque é Ele quem permite essa revelação. Aqui, quando a gente fala do universo, Ele nos permite ver tudo isso acontecendo até onde a luz chega. E qual é essa luz? É a luz do sol? Não, porque o sol foi criado no quarto dia. É a luz de Deus. Haja luz e houve luz. E Deus, Ele manda que a gente seja o quê? Luz do mundo, porque Ele é a própria luz. Você pode dar um glória a Deus, porque é impossível a gente não contemplar Salmo 104 sem pelo menos chorar lá escondido no seu quarto, porque é maravilhoso. O salmista, então, ele glorifica esse Deus da criação. O salmista informa que Deus cavalga sobre as asas do vento. Ele é um Deus forte, Ele é um Deus corajoso, é um Deus que não tem medo das tempestades, porque foi Ele quem fez a tempestade. E se Ele falar assim e fizer assim, a tempestade se acalma. E se Ele fizer assim, o mar se abre. E se Ele fizer assim, as coisas na sua vida mudam. Quantas vezes a gente fala, gente, o que aconteceu? De uma hora para outra, tudo se resolveu às mãos do Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que é o maior de todas as coisas, porque foi Ele quem fez todas as coisas. Até o versículo 4, então, o salmista, ele contempla as coisas do céu. E aí, a partir do verso 5, ele começa a falar sobre a terra. E é tão maravilhoso que o salmista diz assim, ele começa assim, bendiz a minha alma ao Senhor, Senhor, Deus meu. Já fez essa oração? Deus meu, com essa intimidade, com essa convicção, é o seu Deus, aquele que você tem intimidade para sentar ou para se ajoelhar, para orar e para chorar e pedir socorro. Deus meu, Senhor é o meu
Deus, aquele Deus que eu conheço tudo sobre a criação, eu contemplo tudo que o Senhor fez. Senhor, me socorre. Alguém já fez essa oração? Eu tenho certeza que muitas vezes, né? Muitas vezes a gente se ajoelha, né, nos pés do Senhor e diz: Senhor, Deus meu, a intimidade que eu tenho com o Senhor, eu preciso do Senhor. Ele é soberano e Ele vem em socorro nas nossas vidas. O salmista teve a revelação da majestade de Deus. Ele sabe que o Deus que ele contempla é um Deus que não vacila em tempo algum. Dá uma olhada com calma depois do verso 5 ao 9. Nós podemos confiar plenamente nesse Deus, porque Ele não volta atrás. Ele deu a sua palavra, é a palavra de vitória para as nossas vidas, é a palavra de salvação para as nossas vidas. Basta apenas que a gente acredite no seu Filho, que Ele enviou com tanto amor. Basta apenas nós amarmos o suficiente, termos fé o suficiente para crer no Filho de Deus, que fez todas as coisas, que nos ama e que nos salva. E se você refletir ainda, você vai ver o controle de Deus ali da criação. Do verso 5 ao verso 9, ele vai falar sobre as águas. E aqui ele faz uma alusão ao dilúvio. E ele diz assim, no verso... Eu não vou falar sobre tudo, não vou ler sobre tudo, senão a gente vai ficar contemplando o Salmo 104 até a tarde, até a noite. Mas ele diz que ele não vai permitir que as águas ultrapassem novamente, fazendo uma alusão ao dilúvio, quando Deus trouxe juízo para a humanidade, e aí Ele nos sela com uma aliança. Então, quando a gente vê ali o finalzinho da chuva, que a gente vê aquele lindo arco-íris, a gente pode dizer: que legal, Deus fez uma aliança com o teu povo, Ele não vai mais acabar com a humanidade, com a água. Deus fez assim, e as águas não vão ultrapassar. É maravilhoso. Você pode falar: Senhor, o Senhor é maravilhoso, Deus meu, Ele é bom o tempo todo. O Senhor fez uma aliança conosco. E aí, nesses mesmos versos do 5 ao 9, ele fala sobre como Deus domina a natureza, porque foi Ele quem fez. Ao passo de uma palavra do Senhor, as coisas acontecem. Ao passo de uma ordem do Senhor, a natureza obedece. O Senhor nosso Deus, Ele fez os leões fecharem a boca, em Daniel. O Senhor nosso Deus fez parar o sol. O Senhor nosso Deus fez tantas coisas e faz tantas coisas por você. Eu sei que muitas vezes, né, no nosso dia a dia, a gente não consegue enxergar e a gente fica: por que eu estou passando por isso? Por que exatamente comigo? Por que eu fui escolhida para acontecer isso? Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Nada fugiu do controle do Senhor. A nossa vida cotidiana é agitada, principalmente para quem trabalha, para quem está na escola, dia de prova. Nossos dias são assim. No mundo nós teríamos aflições. E qual é a nossa promessa? Venceríamos todas elas, né? Porque o nosso Deus é poderoso. Você pode estar ali num novo emprego, pode estar ali na escola, você pode estar no campo, você pode estar na sua casa. Você vai ter tribulações, você vai ter preocupações. O que importa é como você, daqui para frente, assumindo um compromisso de entender a soberania do Senhor na sua vida, para olhar para o céu, para contemplar a natureza de Deus e dizer: o Senhor é soberano, o Senhor fez tudo isso que eu estou olhando. O que é o meu problema para o Senhor? Assim Ele resolve, se for essa a vontade do Senhor, porque Ele é soberano. Eu comecei a trabalhar em home office na pandemia e se estendeu. E aí eu me lembro que eu ficava muito tempo em casa, computador ligado, e eu estava trabalhando e eu me sentia sozinha, porque eu estava em casa muito tempo sozinha, Manuel estava na escola. E aí eu abria as portas, e aí para frente da minha casa tem bastante árvore. E eu me lembro que eu sentava no computador e na hora que eu olhava, eu via as árvores, parecia que elas estavam dando tchau por conta do vento, né? E eu falava: como é maravilhoso! As árvores estão se comunicando, estão conversando, porque Deus está dizendo: você não está sozinho.
Eu estou aqui, a natureza é viva. Contemple a natureza do Criador. Assim a gente ganha fé, assim a gente fica mais forte, mais convicto, amando muito mais o nosso Deus. As coisas vão se resolver. As coisas irão se resolver. Pode estar complicado agora, mas é um processo. E a gente não pode passar por esse processo triste, sofrendo, angustiado, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. E que a gente possa falar isso muitas vezes no nosso dia. É um Deus Todo-Poderoso. Ele fez todas as coisas. Contemple a poesia de Salmo 104. E se os irmãos puderem, releia de novo Gênesis 1. Deus fez o universo. E isso é inimaginável aos nossos olhos. A gente nunca vai conseguir compreender na plenitude a criação do Senhor. Mas Ele se revela para cada um de nós. O importante é que nós saibamos quem é o nosso Deus. Lá no começo eu disse, quem é Deus para você? Ele é grandioso demais. Receba as bênçãos dele para a tua vida. Contemple a beleza da criação, mas que você saia daqui tomando um posicionamento pessoal para a sua vida, de louvar ao Senhor, de confiar plenamente no Senhor e de viver uma vida plena e feliz em Jesus Cristo, entendendo que Deus ele é soberano na sua vida. Eu sei que você tem lutas internas para tratar. Eu sei que você pode estar passando por problemas que a gente não conhece. Cada um tem os seus problemas, são a família, são tantas coisas que a gente passa. Mas assuma esse compromisso de viver uma nova vida, uma vida louvando a Deus, conhecendo realmente quem é Deus, quem fez todas as coisas. E finalmente, para que você procure se confessar diante de Deus. Porque muitas vezes pecamos, assim como a Aninha disse, pecamos por falta de conhecimento, pecamos porque não observamos, né? E nesse momento que você realmente peça perdão a Deus, por muitas vezes não contemplar a criação, por passar direto e não entender o Deus que você serve, por muitas vezes ficar aflito, desesperado, por muitas vezes não saber o que fazer. E quando a gente vê um cristão desesperado, a gente fala, tudo bem, é humano, mas volta lá para a revelação de Deus, volta para a palavra, entenda aquilo que Deus fez pela humanidade. Deus fez você e Ele não vai te deixar abatido o tempo todo, Ele não vai deixar você sem uma solução. E que você possa estabelecer um sorriso no seu rosto, né? Porque o sorriso aformoseia o rosto, então que você possa ser bonito todos os dias, né? Louvando a Deus todos os dias, esse Deus grandioso. E aí você não vai mais andar abatido, né, Elisete? Você não vai mais andar entristecido, porque você sabe exatamente como responder aquela pergunta: quem é Deus? Quem é Deus para você? Não é o que Deus fez, porque a gente precisa adorar Deus não só pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, porque muitas vezes Ele não vai fazer o que a gente quer, mas Ele vai fazer exatamente aquilo que nós precisamos. Para concluir, que você saia daqui desafiado a contemplar a criação do Senhor, mas não é um dia e depois esquecer no outro dia. Que você saia desafiado a finalizar o seu dia ou a começar o seu dia, abrindo a palavra do Senhor, olhando o céu maravilhoso todos os dias, bendizendo ao Senhor e falando igual o salmista fala: Deus meu. E que você fale lá igual o Salmo 103, o Senhor é bom, que você contemple pela bondade, pela criação e por tudo aquilo que Deus é na sua vida, amém? Feche os seus olhos. Que essa palavra possa ter tocado o teu coração e que a tua alma possa ter sido desafiada nesse momento a uma mudança. Porque é isso que a palavra do Senhor faz nas nossas vidas, ela muda. E que você possa entender que o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, Deus forte, majestoso, glorioso, Ele está trabalhando também ao seu favor. E que nada fica oculto, nada fica escondido. O Senhor sabe exatamente aquilo que você está passando, as suas preocupações, aquilo que os seus familiares estão passando, um desemprego, um medo. Deus sabe de todas as coisas.
Pai querido, obrigada, Deus. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é soberano nas nossas vidas. E o Senhor, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas e da nossa fragilidade, o Senhor está conosco, Pai, o tempo todo. Obrigada, Deus, porque apesar de tudo isso, apesar de quem somos nós, o Senhor se revela através da Sua palavra. Está escrito tudo aquilo que precisamos saber, ó Pai, mas também o Senhor se revela através da natureza, Senhor, que nós possamos sair daqui desafiados a observar, ó Pai, a criação, e que possamos ser desafiados a uma novidade de vida, Senhor, que possamos, ó Pai, Te adorar verdadeiramente, Pai, que nós possamos Te louvar, ó Pai, pela Tua grandeza, Senhor. Somos falhos, somos pecadores, pedimos perdão, nos ajuda, Deus, nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações, e que nós possamos, ó Pai, daqui para frente, entender quem é Deus, quem é o Senhor, o Todo-Poderoso. Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, é em Cristo Jesus que eu oro, amém.